Bem-vindo ao canal 4 Atos. Aqui revelamos o que a história tentou esconder, explorando o lado obscuro dos tempos que moldaram o mundo. Prepare-se, porque hoje você vai conhecer a verdadeira e sombria história do bobo da corte. Desde o início dos tempos, o riso foi uma arma disfarçada. Em palácios cercados por intrigas e sombras, o bobo da corte era aquele que ria quando ninguém mais podia. O homem que falava o que todos temiam, escondendo verdades perigosas sob o disfarce da loucura. Por trás das roupas coloridas e dos sinos pendurados, havia uma figura enigmática, uma alma dividida entre o humor e a tragédia. Esta é a verdadeira história do bobo da corte, o homem que sobreviveu rindo diante da tirania dos reis. Muito antes dos castelos medievais, a figura do bobo já existia. No Antigo Egito, anões e pessoas com deformidades físicas eram mantidas nas cortes reais como símbolos de sorte, acreditando-se que tinham contato com o divino. Já na Roma Antiga, os imperadores se divertiam com homens e mulheres treinados para rir da própria desgraça, misturando o prazer do riso com a crueldade das arenas. Mas foi na Europa medieval que o bobo da corte assumiu a forma que o mundo conheceria e temeria. Por volta do século XII, na Inglaterra e na França, surgiu o bobo oficial. Seu papel era entreter o rei com piadas, música e sátiras, mas seu verdadeiro poder estava nas entrelinhas. Era o único homem autorizado a zombar do rei, a criticar decisões e a revelar verdades por meio do riso. Sob o manto da comédia, escondia-se um observador frio, inteligente e às vezes manipulador. O bobo era o espelho da loucura real, a voz da consciência em um mundo corrompido pelo poder. Entre os mais famosos, Triboulet, bobo do rei francês Luís XII, tornou-se lenda. Sua língua afiada o colocava em perigo constante. Quando insultou um nobre e foi condenado à morte, o rei permitiu que ele escolhesse como queria morrer. Triboulet respondeu com sarcasmo: "Morrerei de velhice." O rei riu e o poupou. Uma piada salvou sua vida, mas mostrou o quanto ela era frágil. Cada palavra, cada risada, podia ser a última. Na Inglaterra, o bobo mais lembrado é Will Somers, servo do impiedoso Henrique Obey. Somers era o único que conseguia arrancar sorrisos do rei entre execuções e traições. O monarca, conhecido por sua fúria e instabilidade, via em Somers algo raro, alguém que ousava rir de tudo, até do próprio trono. Mas Somers não era apenas engraçado, era astuto. Manipulava o humor real, influenciava decisões e escondia segredos da corte. Por trás do sorriso, um jogo mortal de sobrevivência. Com o tempo, o bobo da corte passou a ser mais do que um simples entretenimento. Ele se tornou o guardião da verdade disfarçada. Quando ninguém podia falar, ele falava. Quando o medo dominava, ele ria. O riso era sua arma e sua maldição. Muitos chamavam os bobos de loucos do rei, mas a loucura, na verdade, era o poder. Fingir ser insano era o único modo de permanecer vivo em um mundo onde a verdade custava cabeças. Entretanto, nem todos os bobos eram artistas livres. Muitos eram escravizados, forçados a se apresentar diante da nobreza. Alguns sofriam deficiências físicas e eram exibidos como aberrações. Outros, chamados de bobos naturais, eram pessoas com transtornos mentais usadas como diversão. Sua dor era o espetáculo. A nobreza ria da miséria humana, acreditando que o sofrimento do outro podia afastar seus próprios demônios. Mas o riso tem um preço, e a história do bobo da corte estava prestes a mergulhar em sua face mais sombria. Ser apenas um símbolo de alegria, e tornou-se um espelho do horror. Muitos foram perseguidos, torturados e mortos por dizer o que não deviam. Bastava uma piada mal interpretada para o riso se transformar em sentença. O que antes era diversão virou medo. A fronteira entre a comédia e a tragédia se apagou. Durante a Inquisição, alguns bobos foram acusados de heresia. Seus truques, ilusões e habilidades com a palavra eram vistos como bruxaria. O riso passou a ser considerado uma provocação contra Deus. Muitos desapareceram nas masmorras, levados não por crimes, mas por ter ousado rir do poder. Com o avanço do Renascimento, o bobo ganhou um novo papel. Ele deixou de ser apenas o palhaço do rei e passou a representar o homem que fala a verdade por meio da loucura. Shakespeare entendeu isso perfeitamente. Em O Rei Lear, o bobo é o único que enxerga a ruína do monarca e tenta alertá-lo com ironia e enigmas.
Enquanto todos bajulam o poder, o bobo fala o que ninguém quer ouvir. Ele é o último guardião da verdade em um mundo de mentiras. Mas essa sabedoria tinha um preço alto. Muitos bobos enlouqueceram de verdade, incapazes de distinguir a máscara da realidade. O riso se tornou uma prisão. Viver diariamente diante da tirania, fingindo alegria, corroía a alma. Há relatos de bobos que falavam sozinhos, riam no escuro ou choravam enquanto eram obrigados a dançar. O riso, que antes os salvava, agora os devorava por dentro. Com o tempo, as cortes perderam poder e o bobo desapareceu dos palácios. Mas ele não morreu, apenas mudou de forma. Tornou-se o palhaço dos circos, o comediante dos palcos, o humorista que ri da própria miséria para entreter os outros. Hoje, o bobo da corte vive em cada artista que transforma dor em humor, em cada pessoa que finge alegria diante da tristeza. Ele sobrevive em todos nós, porque continuamos a rir para não enlouquecer. O legado do bobo é profundo. Ele nos lembra que o riso é uma arma poderosa, capaz de desafiar tiranos, mas também de esconder feridas. Mostra que por trás de cada piada pode existir um grito silencioso e que o verdadeiro bobo nunca foi tolo. Ele foi sábio o suficiente para entender que a verdade só pode ser dita quando disfarçada de loucura. E talvez, olhando para o mundo de hoje, possamos perceber que ainda vivemos em um grande castelo. O trono mudou, mas os bobos continuam tentando sobreviver com um sorriso no rosto. A história do bobo da corte não é sobre palhaços, é sobre coragem, dor e resistência. Este foi mais um mergulho sombrio nas sombras da história. Se você gostou dessa jornada, deixe o seu like e compartilhe deste vídeo com alguém que ama mistérios. Comente o que achou dessa história e se inscreva no canal 4 Atos para continuar explorando o que o tempo tentou esconder. Porque por trás de cada ato, há sempre uma verdade oculta esperando para ser revelada.